Hoje você vai aprender que estão tentando te enganar e te vendendo proteína de mentira. Nos últimos anos surgiram muitos alimentos com mais proteína. Iogurtes, bebidas, biscoitos, docinhos, tudo o que você pode imaginar, alguém lançou uma versão mais proteica. Mas o que quase ninguém fala, inclusive as pessoas que criticam essa coisa de tudo ter proteína, é que mais de 90% desses produtos são péssimos. E eu tirei esse número da minha cabeça mesmo. Quando eu vou no mercado eu não encontro quase nada bom. Porque ou esses produtos têm proteína de mentira, que não ajuda a manter ou ganhar músculo e não ajuda no emagrecimento, ou nem são produtos proteicos de verdade. Eles só colocam um selinho ali de mais proteína, mas continuam sendo produtos pobres em proteína. E nesse vídeo você vai aprender a identificar essas pegadinhas e a escolher produtos proteicos de verdade. Você vai parar de ser enganado e começar a ter mais resultado. Vamos nessa! Meu nome é Felipe Cagiano, eu sou nutricionista. Eu trabalho tanto com emagrecimento, com ganho de massa muscular, recomposição corporal e tratamento de doenças metabólicas, inclusive de pessoas que também estão usando medicamento para emagrecimento, como o Ozempic, Mounjaro ou Wegovy. Lá no Google eu tenho mais de 130 avaliações positivas, todas com a nota máxima. Eu atendo em São Paulo, capital, tanto em atendimento presencial, como online, para todo o Brasil e para o mundo inteiro. Eu também sou criador da Escola de Emagrecimento, um programa online completo para você deixar de ficar confuso no emagrecimento, ter um caminho direcionado, poder participar de grupo com outros alunos, e onde você não vai receber uma lista do que comer, você vai aprender a comer, aprender a fazer escolha, inserir o que você gosta, porque o objetivo é emagrecer para sempre. Hoje a gente já tem mais de 3.000 alunos e as vagas estão sempre abertas. E aqui no YouTube eu tento mostrar para vocês como o emagrecimento pode ser muito mais fácil e simples do que parece. Se isso te interessa, já se inscreve aqui no canal. Nunca se falou tanto de proteína e existem vários motivos para isso. Os estudos, eles não deixam dúvidas que entre os 3 macronutrientes, carboidrato, gordura e proteína, a proteína é quem mais ajuda tanto no emagrecimento como no ganho e manutenção de massa muscular. E basicamente, ou uma pessoa quer emagrecer ou ela quer ganhar músculo. Então isso interessa a todo mundo. A proteína, ela ajuda no emagrecimento porque ela dá mais saciedade. Quando você come mais proteína, você acaba comendo menos das outras coisas e isso te ajuda a emagrecer. E a proteína, ela te ajuda a manter a sua massa muscular, inclusive no processo de emagrecimento. E quando você treina, ela também vai ajudar você a ganhar massa muscular. Sendo que os alimentos mais proteicos, no geral, também são os mais ricos em nutrientes. Então, quando você foca em comer mais proteína, você já acerta um monte de coisa. Ajuda a emagrecer, ajuda na parte muscular, ajuda na parte nutricional. E ainda mais agora que muita gente está usando as canetinhas para emagrecer, não só no Brasil, mas como no mundo, a proteína ganhou mais importância ainda. Porque quando se come menos, você precisa ingerir os nutrientes que o corpo precisa em porções menores. E aí, se você focar em proteína, isso fica mais fácil. Tanto que a primeira grande diretriz nutricional voltada para quem usa canetinha, coloca lá, se você não tiver apetite, come a proteína primeiro. Pelo menos isso você tem que comer. Então, se antes essa coisa da proteína era para quem fazia academia ou quem fazia certos tipos de dieta, agora ela é o principal nutriente recomendado para quem está usando medicamento. E as pessoas no geral estão cada vez mais com essa informação que proteína é importante. Sendo que proteína também é mais importante para quem tem mais idade. E a população no geral do mundo está envelhecendo. Motivos não faltam para a gente comer proteína. E é claro que com tudo isso, a indústria alimentícia também quer faturar. Então existe essa demanda, existem pessoas buscando por isso, então a indústria vai criar os produtos proteicos. Até aí, sem problema. Só que a grande questão é que a indústria, ela sabe que a maioria das pessoas tem um conhecimento nutricional muito básico. Então basta você colocar na embalagem a palavra proteína, que pronto, já basta. A maioria das pessoas já vai estar convencida automaticamente que aquele é um bom produto proteico. Tá lá no mercado, vai comprar um iogurte e de repente aparece ali, mais proteína, ah, vou levar esse. Vai comprar um salgadinho, aí tá lá, dobro de proteína, pega aquele. E por aí vai. Só que nisso existem duas grandes pegadinhas. Eu sempre comento que a parte da frente da embalagem de um alimento é marketing. O que tá ali é para chamar a sua atenção. E eles usam dados nutricionais. Por exemplo, tem arroz que tá escrito assim grande, sem colesterol. Aí embaixo tá escrito pequenininho, como todo arroz. Nenhum arroz tem colesterol, mas eles colocam ali sem colesterol. E vai ter gente que vai ver aquilo, ah, vamos comprar aquele arroz que não tem colesterol. Já a parte de trás da embalagem, ela precisa estar de acordo com a
legislação. Então a tabela nutricional e a lista de ingredientes são confiáveis. É que as pessoas não leem mesmo. Quando a gente fala que tem açúcar escondido em algum alimento, se você pegar a tabela e ler, não vai estar mais escondido. Está escondido porque as pessoas não têm esse hábito. Mas não é que ele está ali ilegalmente. Então antes de comprar qualquer coisa que diz que tem mais proteína, você precisa ler a tabela nutricional e a lista de ingredientes, para você identificar justamente essas duas pegadinhas que o pessoal cai toda hora. Primeira, muito dos produtos que se dizem proteicos não são proteicos de verdade. O que significa isso? Vamos pegar primeiro aquele exemplo que eu citei. Tá lá na embalagem 2 vezes mais proteína. Isso não quer dizer que algo é proteico. O produto originalmente ele podia ter 1 grama de proteína. Aí agora ele tem 2 vezes mais, ou seja, tem 2 gramas de proteína. Eu já vi muito produto assim. Ele dobra, às vezes triplica, às vezes aumenta 4, 5, 6 vezes o teor de proteína. Vai de 1 grama para 6. Não se tornou proteico. Ainda é uma quantidade relevante de proteína. E aí você compra um negócio achando que tem muita proteína e no final das contas tem muito mais carboidrato. Isso eu vejo direto com meus pacientes. Eles estão tomando um negócio cheio de carboidrato achando que é proteico. Eu não estou falando que o nosso carboidrato é a pior coisa do mundo. Não. Mas para consumir carboidrato, tem aí as frutas, tem arroz e feijão, tem um monte de coisa, ou até doce se você quiser comer. Agora, você vai tomar uma bebida ou vai comprar um produto que a intenção é ser proteico e o negócio tem um monte de carboidrato, para emagrecimento, por exemplo, vai ser muito ruim. Então, o que você precisa fazer é pega o produto, olha a tabela nutricional. Se tiver mais carboidrato do que proteína, já não é uma boa opção. Faz o teste, procura aí na sua casa e depois deixa aqui nos comentários. Tem mais proteína ou mais carboidrato? Aqui a gente também pode olhar a gordura. É que a maioria desses produtos acaba colocando mais o carboidrato. Eles colocam um açúcar, uma coisa assim que é mais barata. Mas o ideal é que a soma de carboidrato e gordura seja menor do que a proteína se a intenção do produto é ser proteico. Eu não estou falando que em qualquer alimento, eu vi que a batata tem mais carboidrato. Sim, mas a batata é uma fonte de carboidrato. Se você estiver comendo a batata achando que é proteína, aí você está errando. Agora, você está comendo a batata sabendo que é carboidrato, tudo certo. O problema é você tomar uma bebida que se diz proteica e tem 3 vezes mais carboidrato que proteína. Aí não dá certo. Então, olho nisso. E o segundo problema, que aí realmente demanda um conhecimento nutricional maior, que você vai aprender agora, é em relação à qualidade dessa proteína, que eu chamei aqui de proteína de mentira. Toda proteína, ela é formada por aminoácidos. É um bloquinho, imagina um bloquinho de Lego. E existem vários aminoácidos diferentes, inclusive os aminoácidos essenciais, que são aminoácidos que o nosso corpo precisa, mas não produz. Então a gente é obrigado a buscar através da alimentação. Alguns desses aminoácidos, eles são mais importantes para alguns processos do corpo, como por exemplo saciedade, como por exemplo construção e manutenção de massa muscular. E nem todas as proteínas possuem todos os aminoácidos. Por exemplo, a maioria dos vegetais tem proteínas incompletas. Tem alguns desses aminoácidos, mas não todos. Já a maioria dos alimentos de origem animal tem essa proteína completa. Carne, ovo, peixe, leite, queijo e por aí vai. Mas tem um tipo de proteína que está sendo muito usado, porque ela é barata, nesses produtos proteicos. E é uma proteína de baixíssima qualidade, que é o colágeno. Esse estudo aqui fez o seguinte: pegou um grupo de pessoas e dividiu em 2 grupos. Um grupo ia usar como principal fonte de proteína o colágeno e o outro grupo ia usar como principal fonte de proteína o whey protein. Qual que foi o resultado? O grupo que usou o whey protein ganhou mais músculo e perdeu mais gordura. Tudo que a gente quer. Por quê? Porque a proteína do colágeno é incompleta. Então, se às vezes você está pensando, bom, eu estou comendo pouca proteína, mas eu vou começar a usar esse produto que diz que tem 25 gramas de proteína. Mas aí, se você pegar ali a embalagem e ler, você vai ver que um dos primeiros ingredientes é o colágeno hidrolisado ou colágeno alguma coisa. Se for assim, já não é um bom produto para te ajudar nessa meta de proteína, porque vai ser uma proteína de baixa qualidade. Se você for no mercado e tiver esse olhar crítico, você vai ver ou o negócio tem bem mais carboidrato, ou a fonte de proteína é colágeno. E aí toda essa história de, nossa, hoje tem proteína em tudo, hoje tem um monte de produto proteico. É mentira, tem pouquíssimos produtos proteicos. Dá para contar nos dedos. Dependendo do mercado que você for, você não acha nenhum. Felipe, então aquele suplemento de colágeno, ele não é tão bom para bater meta proteica? Não, ele é ruim. É que ele é muito barato para a indústria fazer. Então eles tentam vender a qualquer custo. Dá muito mais lucro. Se, por exemplo, você já consegue atingir o que você precisa comer de proteína e quer consumir um produto que tem colágeno porque você acha gostosinho ou qualquer coisa assim, aí tudo bem. Agora, se você está usando isso como parte importante para o seu consumo de proteína, aí é um problema.
Algum desses dois pontos te surpreendeu? Deixa aqui no comentário e aproveita e já deixa o like para mais gente saber desse vídeo e não cair nesse erro. Porque agora eu vou ensinar como escolher bons produtos proteicos. É bem facinho. Primeira coisa, ele deve ter mais proteína do que a soma de carboidrato total e gordura total. O que vier abaixo do carboidrato ou o que vier abaixo da gordura não importa. Por quê? Porque está incluído no total. Então, às vezes as pessoas vão escolher algum produto e ver que tem ali, esse tem açúcares. Não é assim que se escolhe, porque o açúcar ele já está incluído dentro do carboidrato. Se o carboidrato total não é alto, não tem problema se ali tem açúcares ou não. E da mesma forma, não adianta nada ser alto em carboidrato, mas açúcares zeros. Na prática não muda nada no organismo. Então é carboidrato total, gordura total e comparar com a proteína se você está buscando um alimento proteico. Segundo ponto, a proteína desse alimento não deve ser o colágeno. Aí você vai lá para a parte da lista de ingredientes. Na lista de ingredientes, o primeiro ingrediente é o que mais tem. O segundo é o segundo que mais tem. O terceiro é o terceiro que mais tem, por aí vai. Então, se tá ali o colágeno entre os primeiros ingredientes, essa é a principal fonte de proteína desse produto. Então já não é interessante. Então você vai procurar se tem proteína do soro do leite, da clara do ovo, ou da albumina, ou às vezes um blend de proteínas vegetais, ou da carne, do ovo, e por aí vai. Se é um iogurte, por exemplo, que se diz mais proteico, e lá na composição só tá leite e tal, tudo bem, é a proteína do leite. Eles manipularam aquilo para ficar mais proteico. Terceiro ponto, no geral, você comprar um suplemento proteico, como whey protein, como albumina, como proteína em pó vegetal, como proteína do arroz, da ervilha, de soja, vai ser mais interessante que comprar esses produtos prontos. Por quê? Porque no geral vai ter menos carboidrato e mais proteína. Então você pega um desses suplementos, adiciona num iogurte, adiciona num leite vegetal, você pode bater com fruta e por aí vai. Você faz meio que o seu produtinho proteico em casa com maior controle. Então no geral eu prefiro. Agora, você pode usar esses produtos para às vezes consumir fora de casa, num dia mais corrido, ser um complemento de uma refeição. Eu penso muito mais neles como um quebra-galho. E não, eu vou trocar todo o meu consumo de peixe por essa bebidinha proteica. Ou para quem é vegetariano, vou trocar os ovos e a soja por essa bebidinha. Geralmente não é a melhor opção. E claro, nenhum desses produtos é obrigatório. Eles são formas, quando eles são bem feitos, de você consumir mais proteína que você talvez não esteja conseguindo com a sua alimentação atual. Vamos para o resumão. Hoje no mercado você encontra um monte de produto que se diz proteico, mas poucos realmente são. Ou eles têm muito mais carboidrato do que proteína, ou a proteína é do colágeno, que é uma proteína de baixa qualidade. E aí não adianta. Então na hora de comprar, faça o passo a passo que eu passei no vídeo e veja se vale ou não a pena comprar esse produto. Inclusive, se você encontrou um bom produto proteico no mercado, ou até se você está na dúvida, comenta aqui embaixo, fala qual é o produto, o que você achou, que aí é uma dica para quem mais está vendo, e eu também vou lá comentar, falar o que eu acho desse produto, tá? Agora, existem fontes de proteína muito mais interessantes que esses produtinhos, e eu fiz um vídeo com um ranking das melhores fontes de proteína. Assiste ele aqui que você vai saber o que comer de proteína. Agora, se você quiser entender melhor essa questão do whey protein ou outras proteínas em pó, assiste esse vídeo aqui que eu falo bastante sobre isso. Inclusive dou recomendações. Espero que você tenha gostado e até a próxima.